Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos, que legal encontrar vocês. Deixa eu ampliar aqui a minha imagem para ficar melhor. Que bacana a gente estar mais uma live aqui para a gente poder conversar, bater papo. O pessoal tá chegando aqui. Deixa eu ver quem tá aparecendo aqui com a gente. A Dani tá aqui com a gente. Dani, boa noite. Estão me ouvindo bem? Me digam aí se meu som tá chegando legal aqui, se vocês precisam que eu me aproxime mais, para a gente poder bater um papo de um tema que é bem curioso, né? A gente não vê assim muitas pessoas falando desse assunto, mas quando a gente fala de psicanálise, é um tema assim que ele é muito importante a gente poder conhecer também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver quem está chegando aqui também. Jair está aqui com a gente, chegando, o pessoal vai chegando aqui nessa live para a gente poder conversar. Que bacana, que bacana. Dani, boa noite. Vamos bater papo, vamos falar sobre inveja. Hoje é o nosso tema, falar sobre inveja. A Rê está aqui também. Rê, que bacana poder compartilhar esse momento com você. E aqui é um momento aberto, a gente pode conversar. Fiquem muito à vontade aí no chat para a gente poder bater um papo. Eu vou acompanhando aqui os comentários de vocês. Então, quem quiser comentar alguma coisa, fica muito à vontade. Ju está aqui também. Ju, boa noite. A gente estava falando sobre isso esses dias, né? Então, bacana, vamos discutir esse assunto aqui. Que legal, pessoal. Que legal poder ter vocês aqui nesse momento, para a gente poder conversar. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Vamos entrar no nosso assunto aqui. Vamos conversar aqui, né? É o seguinte, pessoal, vamos entrar nesse tema. Esse tema que seca a pimenteira, né? Essas coisas assim que as pessoas falam, como a inveja destrói a nossa vida. E, de fato, é uma sensação ruim, né? É uma coisa meio chata. E é uma coisa também interessante. Sabe o que é? É que quase ninguém admite que tem inveja, né? Mas é muito fácil a gente falar que os outros têm inveja da gente. Os outros têm inveja das coisas que a gente tem. Os outros têm inveja das coisas que a gente fala. Os outros têm inveja das coisas que a gente faz. Mas aqui a gente vai ver a construção com sentido da psicanálise, tá? Então, muito bacana. A Ju, que a gente estava conversando nesse dia, né, Ju? Para quem não conhece, a Ju é psicanalista. A Juliana Tito, né? Fiquem muito à vontade para seguir a Juliana também. E cada um de vocês que estão aqui vão pensar, né? Como que seria a inveja no meu lado, na minha percepção? Para que a gente possa compreender o sentido da inveja. E aqui a gente não vai falar de qualquer inveja, não, tá? A gente vai falar, assim, a gente vai olhar para ela a partir da psicanálise, como uma força psíquica que pode atacar ali, né, o que nós temos de bom. E esse é o sentido da inveja, atacar aquilo que é bom, né, destruir vínculos, e ao mesmo tempo que pode ser transformada ali num crescimento. Sabia disso? Vocês sabiam disso, pessoal? Que quando a gente fala da inveja, a gente pode também pensar num crescimento, e a gente pode também pensar em gratidão. É por isso que eu falei da Ju, a gente estava conversando esses tempos sobre inveja, e tem um texto da Melanie Klein, eu vou citar aqui inclusive, que chama Inveja e Gratidão. Esse texto ele é bastante assim, significativo para a psicanálise. Melanie Klein foi uma pessoa fantástica. Então, vamos entender como que a inveja funciona dentro de nós, como que ela aparece nas relações e principalmente o que a gente pode fazer, né? Quando ela surge. A gente vai perceber a inveja nos outros, a gente vai perceber a inveja na gente. Então vamos também fazer o seguinte, ó, a gente vai diferenciar aqui, não vamos entrar nesse assunto, mas a gente vai diferenciar, diferenciar a inveja de ciúme. Também tem aí uma diferença entre essas situações. Para quem está chegando agora, de Jaci, Rosilene está chegando também, uma ótima noite para vocês, tá? E assim, esses dois sentimentos, tanto a inveja quanto o ciúme, né, muita gente confunde, mas tem uma natureza bem diferente de uma coisa com a outra. Hoje a gente vai falar sobre a inveja. Se vocês gostarem desse tema, de repente a gente pode trazer o ciúme numa próxima live, numa outra situação. Então nós vamos entender também a inveja no pensamento da Melanie Klein, né, que descreveu esse afeto desde os primeiros momentos ali da nossa vida psíquica, desde as nossas construções ali com aquilo que ela chamava de seio bom, né, e seio mal, mostrando como que isso está ligado à forma como a gente lida com aquilo que a gente sente que o outro tem de bom. O que será que Melanie Klein quis dizer com essa ideia daquilo que o outro tem de bom, né? Então nós vamos trazer também, pessoal, uma contribuição de Bion. Bion também falava sobre a inveja, ele também falou bastante. E tem até um livro do Bion, que eu deixo aqui como referência para vocês, que chama
o aprender da experiência é fantástico, tá? Tem um assunto que eu vou trazer aqui do Bion, ele fala nesse livro, inclusive, mas eu vou trazer de uma forma aqui que fique bem fácil da gente compreender, tá? Então, Bion também fala isso, ele mostrou como que a inveja pode se voltar contra o próprio pensar, né? Contra aquela capacidade de aprender e de se vincular. Então, a inveja está envolvida nessa questão também, né? A gente vai olhar também como que a inveja aparece no nosso dia a dia. Conta aqui para mim, já coloca aqui nos comentários aqui, como é que você percebe que tem uma pessoa que está com inveja de você? Ah, essa pessoa é invejosa, essa pessoa chega na minha casa e minha planta seca. Né? Essa pessoa chega na minha casa, fura o pneu do meu carro. Ah, pessoa invejosa que vem com aquele olho gordo. Né? E aí, coloca aqui nos comentários aqui, o que vocês assim acabam identificando que a pessoa ela tá com um arzinho de inveja, aquela coisinha assim que você está fazendo, e a pessoa vai lá e ela tem aquele desejo assim de destruir isso que você está fazendo. Como é que você percebe a inveja na vida das outras pessoas? Né? Então vamos pensar nisso também, como é que a gente entende isso? E a gente vai perceber também no aspecto da clínica, tá pessoal? A gente vai pensar aqui como que a inveja se dá no aspecto clínico. E por fim, a gente vai falar também sobre algumas possibilidades de manejo. A maioria das pessoas que entram aqui nessa live, né, são psicanalistas ou conhecem a psicanálise, que é a maior parte do meu público. Mas caso você não seja, está aqui me conhecendo agora, me siga. E também eu vou trazer de uma forma que a gente possa compreender no dia a dia, tá bom? Então não se preocupe, não estou aqui trazendo termo técnico, vão ter alguns termos, mas vamos trazer de uma forma que fica fácil da gente compreender. Como é que a gente vai manejar a inveja? Será que a inveja a gente também consegue identificar na clínica? Como que é identificar a inveja no contexto clínico? Então vamos falar sobre isso também. O nosso objetivo aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A gente não vai condenar a inveja, nem o invejoso, né? Nem fingir que ela não existe. Existe sim, existe a inveja, tem a inveja, as pessoas têm isso, tá? O que a gente vai fazer aqui é compreender como a inveja como parte da nossa vida, e é parte da nossa vida psíquica. É reconhecer esses movimentos e, quem sabe, até aprender a lidar melhor com ela, né? Seja com a gente, seja com as outras pessoas, aprender a lidar melhor com essa situação. Porque no fundo, a inveja, ela pode ser uma prisão. Tá? E ela aprisiona mesmo. A gente, como a Jaci colocou aqui, né, Jaci, a gente identifica. É fácil a gente perceber quando as pessoas estão com inveja. Mas como é que a gente vai lidar com isso? Essa é a questão. Né? Essa é a grande, assim, é o grande ponto que a gente vai conversar aqui. Como é que a gente lida quando a gente identifica a inveja? Então, porque no fundo, como eu disse, né, é um grande aprisionamento, mas também é uma grande possibilidade de crescimento. Tá? Sueli, boa noite, Sueli. Seja bem-vinda aqui também. Tá? Legal, pessoal, vamos que vamos. Então vamos entender o seguinte, ó, vamos começar da seguinte questão. Mas antes de entrar mais a fundo nesse tema, é importante a gente esclarecer. Afinal, o que é esse raio dessa inveja? Né? O que é inveja? O que a gente chama de inveja? Né? Na psicanálise em si, como que isso se dá? Então vamos pensar no seguinte, né? Especialmente nessa linha kleiniana, a Melanie Klein escreveu esse texto, depois eu vou citar isso. A inveja é um afeto doloroso, né? E dói, pessoal, a partir, né, diante daquilo que o outro possui, ou que o outro desfruta, ou que o outro se aproveita, ou que o outro curte. Né? Não é apenas querer o que o outro tem. Tá? A inveja não é nesse sentido. É sentir um impulso de tomar, ou então de estragar aquilo que é bom no objeto. Né? A gente vai ter um foco ali, tem um objeto. Ou eu vou tomar, ou eu vou estragar aquilo que é do outro. Então, na impossibilidade de ter, eu vou fazer o quê? Eu vou querer que o outro não tenha. Tá? Então existe uma certa pulsão aí também, tem um certo movimento destrutivo naquela situação. Mas eu posso também pensar num aspecto de crescimento, eu posso olhar alguém, eu posso ver aquela pessoa, ela de fato vivendo aquilo, e eu posso me inspirar nela, eu posso, nossa, aquela inveja, assim, que legal que a pessoa está fazendo. Tá? E eu gostaria de fazer isso também.
Posso fazer isso? Posso, pessoal. É uma inveja? É. Porque eu quero tomar alguma coisa. Então a gente pode entender esse movimento como uma pulsão de vida. É um prazer, existe um prazer, mas nesse caso uma pulsão de vida. Agora, quando eu quero estragar aquilo que é do outro, né, quando eu quero de alguma forma desqualificar aquilo que é do outro, eu estou falando de uma pulsão de morte. Eu quero destruir aquilo que é do outro. O outro não tenha. Por que o outro tem e eu não tenho? Então, na impossibilidade de ter, a inveja é muito mais característica nesse sentido de destruir. E essa vivência, pessoal, essa experiência nasce muito cedo. Se vocês acham que vocês não são invejosos, aqui vai um grande tapinha na cara. Todos nós passamos pela inveja, tá? Todos nós construímos inveja desde cedo, lá nos primeiros momentos da nossa vida psíquica, quando a gente lá é bebezinho, que a gente está se relacionando com o nosso peito materno, né? O que Melanie Klein naquela época chamava de seio, o seio da mãe, né? A gente vai desenvolvendo isso, e esse seio, né? Aqui eu vou chamar seio, vocês entendam que é o peito, né? A gente não usa mais o termo seio. Então, esse seio, né, que alimenta, que dá prazer, ele pode ser sentido como um peito, né? O peito que é bom demais. Ele é muito bom, é um peito que é muito bom. Então a gente extravasa nessa coisa desse peito bom, desse seio bom. Isso desperta uma mistura de desejo e de ataque. O bebê, ele vai desenvolvendo essa coisa de atacar aquilo que é bom demais. É o desejo de ter e, ao mesmo tempo, de destruir aquilo, porque aquilo causa uma certa dependência. Sabe aquele olhar assim que a pessoa tem? É aquilo que, peraí, mas eu não tenho isso aqui, eu não sou bom assim, então o outro, por que o outro é bom? Eu quero destruir aquilo que é do outro. E eu fico dependente daquele objeto. Para não ficar dependente, o bebê desenvolve isso que nós chamamos de inveja. Aqui já dá para a gente perceber como que a inveja é algo primordial, ligado às nossas ansiedades mais iniciais da vida. Deixa eu ver os comentários que estão chegando aqui, né? Me desculpe, está escrito assim, MR motorista executivo, você já esteve na outra live, não me recordo seu nome, já me fala aqui de novo, por favor. A inveja julga o sujeito como desmerecedor de tal objeto. Isso mesmo, é essa construção. O outro não tem que ter isso aqui. E na impossibilidade de eu ter, eu quero que o outro não tenha. O outro, ele não pode ter esse negócio que eu estou vendo aqui que ele tem. Eu tento destruir. A Diaci coloca o seguinte: o invejoso sempre quer jogar água fria na felicidade alheia. A gente vai falar sobre isso, Diaci. A gente já chega nesse ponto aí. A gente vai falar dessa situação. Agora, pessoal, é fundamental a gente não confundir inveja com ciúme. Muita gente usa os dois termos, ou às vezes se confundem com esse termo, né, como se fosse a mesma coisa. Mas Melanie Klein, ela fez também uma distinção muito importante para a gente poder separar esses dois termos, tá? Vamos separar aqui, né? A inveja é diática. O que quer dizer diática? Envolve apenas duas partes, tá? O eu e o objeto bom do outro, tá? Eu e o objeto. Marcos, isso, show demais, Marcos, muito obrigado. O eu e o objeto bom do outro, tá? Por isso que é uma relação diática. É olhar para o que o outro tem e querer estragar ou tomar, tá? É eu e o objeto, tá? O ciúme é triádico, tá? Ou seja, envolve três partes. O eu, o objeto amado, que dali tem um objeto amado, e um rival, a pessoa que vem e toma esse meu objeto. O ciúme, a diferença é que ele é o medo de perder o amor de alguém para outra pessoa. Eu vou perder aquela situação, eu não vou ter mais. Então, é o medo que eu não tenha mais por conta dessa pessoa que vem pegar o que é meu. Isso é o ciúme. Tá? A gente também desenvolve na infância, mas a inveja é aquela coisa nossa com outro objeto ali, aquele objeto que eu não tenho. Então já se segura aí que a gente vai falar sobre isso, tá? Enquanto a inveja olha para aquilo que o outro tem de bom, o ciúme olha para a ameaça de ser substituída. Eu não posso ser substituído. Né? Como assim?
alguém vem e vai tomar o que é meu? Por que que esse objeto não vai estar mais comigo, vai estar com a outra pessoa? Eu começo a desenvolver o ciúme. Tá? Tem muitas pesquisas que a gente vê, tem muitos textos que a gente pode acompanhar que ajudam a traduzir esses afetos para qualquer pessoa e a gente consegue compreender tanto a inveja quanto o ciúme. Alguns estudos diferenciam a inveja como uma inveja benigna e uma inveja maligna. Já ouviram falar sobre isso? A gente tem assim aquela inveja branca. Inveja não tem cor, pessoal. Inveja é inveja. A única coisa que a gente percebe aqui é como a pessoa lida com esse objeto. Tá? Ou ela toma para si ou ela quer destruir esse objeto. Então, não tem aquele negócio de inveja branca. Inveja não tem cor. Mas inveja ela pode ter um sentido benigno e ela pode ter um sentido maligno. A inveja benigna é aquela que pode até nos motivar a crescer. Quando eu vejo algo bom no outro, aí eu penso assim, putz, eu também quero chegar lá, eu também quero fazer isso, eu vou me esforçar para que isso aconteça. Então, essa é uma inveja que ela é benigna, ela é boa. Né? O outro, tem um objeto ali, mas eu não estou querendo destruir o objeto. Eu não quero que o outro não tenha, porque eu não posso. O que eu estou fazendo, na verdade, é, poxa, eu também posso ter isso aqui. Eu vou atrás disso aqui que eu não tenho ainda. Isso, Ju, motiva, né? Me alimenta ali. Eu também quero. Eu quero ter aquilo lá que eu não tenho. Então essa é a inveja que é benigna, tá? Quando eu vejo algo bom no outro, eu penso assim, eu também quero, eu gostaria de ter. Beleza? A maligna é aquela que não nos motiva, Ju. É aquela que deixa a gente para trás. Não leva a gente para frente, não. Tá? A maligna é aquela que tenta puxar o outro para baixo. Tá? Desqualificar. Seja em qualquer situação, pessoal. Diminuir ou até destruir aquilo que o outro tem. Tá? Essa é a maligna. Essa aqui hoje é que mais nos interessa nesse caso. Tá? Isso, Tati, que impulsiona, é até uma forma de modelar, tá? Então essa é a benigna. A maligna, ela é aquela coisa bem destruidora mesmo, não quero que você tenha. Tá? E essa distinção, pessoal, ajuda a gente a perceber que a inveja, ela não é uma experiência única, homogênea, não, ela tem altos e baixos, ela pode ter caminhos diferentes, ela pode ter tanto, né, um lado assim que nos empobrece mesmo, quando ela se torna destrutiva, quanto algo que pode nos desafiar, quando a gente consegue transformá-la em algo que realmente nos impulsiona. Eu vejo alguém batalhando e eu tenho essa inveja, e eu quero batalhar também. Também quero aquilo que eu não tenho. E aí eu vou atrás, tá? A maligna é aquela coisa assim, eu não tenho isso, né? Por que o fulano não tem? O fulano não deveria ter. Tá? Então essa é a diferença quando a gente traz essa ideia de benigna e maligna. Então, pessoal, não existe inveja branca, tá? Não tem cor, tem benigna e maligna. Tudo depende de como a gente está se relacionando com esse objeto. Mas para entender a inveja no pensamento kleiniano, a gente vai precisar voltar ali no comecinho da vida psíquica, quando o bebê ainda não tem condições de ver a mãe, tá? Como uma pessoa inteira, ele não é tão separado assim da mãe. Nesse momento, ele vive o que Melanie Klein chamava de posição esquizoparanoide. Tá? Não tem uma diferenciação, não tem uma troca ali com a mãe de uma forma separada. O bebê ainda tem essa relação simbiótica muito forte. Então o bebê percebe os objetos de uma forma parcial. Não tem uma separação. Então tem lá na linha da Melanie Klein, por isso que eu falei que eu ia usar o termo seio aqui, que é o que ela usava, né? Tem um seio que é bom, um seio que alimenta, que conforta, né? que dá prazer, e tem um seio que é mau, que frustra, que nega, que está ausente, que não me dá aquilo que eu quero. É como se o mundo estivesse dividido em certos pedaços, bom ou mal, prazer, frustração, isso ou aquilo, ruim ou muito prazeroso, ou pouco prazeroso, ou satisfatório, insatisfatório, aquela cisão do ego que a gente vê. Tá? Mas nesse contexto, pessoal, ou é isso ou é aquilo. Esse é o lado esquizoide.
Tá? Ou é isso, ou é aquilo. Ou é bom, ou é mal. É um exemplo do dia a dia para vocês poderem compreender quando vocês, assim, nas relações de vocês, no dia a dia de vocês, assim, quando vocês têm alguém que vocês falam assim, nossa, aquela pessoa é péssima. Ah, não gosto daquela pessoa. Que pessoa desagradável. Essa situação traz uma ideia esquizoide. Né? E ainda fala assim, nossa, aquela pessoa é péssima e ela quer me destruir. Esquizoparanoide. Né? Aquela pessoa é só ruim. Quando a gente vê a outra posição que a gente vai falar daqui a pouco, que é a posição depressiva, eu vejo uma pessoa que ela tem um lado ruim, mas ela também tem aspectos bons. Eu consigo fazer essa reparação naquilo que eu estava pensando antes. Né? Então, nesse contexto, a inveja aparece como um ataque contra o objeto bom. Tá? Contra o seio bom, contra o peito bom de Melanie Klein. Justamente porque ele é sentido como algo que é bom demais, que é abundante demais. Então, o bebê não suporta depender tanto de algo externo. E psiquicamente surge um movimento de querer estragar esse objeto. Porque é muito bom, eu não quero ficar dependendo disso que é bom. Esse peito que, nossa, é bom demais, mas traz tudo isso aqui, estraga a situação. Tá? Então, o que o bebê vai fazer? O bebê vai atacar. Atacar para não se sentir tão vulnerável diante dele. É algo que é tão bom, que está ali, que me alimenta, que estraga. Né? Que é ruim. A inveja, portanto, nasce muito cedo como uma forma de lidar com essa dependência e com a percepção de que o outro possui algo essencial. Ali, no caso, é o bebê brigando com o peito. Então, esse peito, que é bom demais, é um peito que me afeta, porque eu fico dependente disso que é bom demais. Né? E um dos mecanismos centrais, deixa eu tirar o vibra aqui do meu celular, pronto, beleza. Um dos mecanismos centrais, né, nesse processo é a identificação projetiva. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Wilson, boa noite, Wilson, tudo bem? Posso afirmar que esse conceito sobre a inveja é um pilar central na teoria kleiniana? Podemos sim, porque a inveja ela faz parte dessa constituição que Melanie Klein trazia sobre a cisão do ego e sobre o aspecto do seio bom e seio mau. Hoje a gente usa o termo peito, não usa mais seio. Né? Já fiz algumas vezes aqui, mas é importante recapitular isso. Né? E então é um aspecto central sim, é muito importante a gente entender, até mesmo naquele texto dela, antecipando aqui, que se chama Inveja e Gratidão. Né? E o Wilson também comenta assim, teorias esquizoparanoide depressivas seria antes do Édipo. Tá? Antes do Édipo, porque a gente está falando do bebê ainda lá, pequenininho, na sua fase oral, tá brigando com o peito ainda, nem passou ainda pela sua fase anal, tá lá ainda, brigando com o peito, que ele e o peito é uma coisa só, e aquele peito lá só tem o peito, ele só briga com o peito. Tá? Então é uma fase que é bem antes do Édipo freudiano. Tá joia? Bem antes da constituição freudiana ali depois, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Jaci diz o seguinte, conheço uma invejosa que riscou o carro novo do vizinho porque ele não tem, né? É bem nesse sentido, viu, Jaci? Bem nesse sentido. Deixa eu ver, saudações, boa noite. Deixa eu ver, a Jaci coloca o seguinte, a inveja é aquele que risca o carro do vizinho. Exatamente. Né? O invejoso é essa pessoa. Mas como que ele tem um carro assim? Risca o carro. Né? Então isso é inveja. Bom, um dos conceitos então que a gente traz aqui, que é muito importante a gente falar, é a questão da identificação projetiva. O que isso significa, pessoal? É quando a criança, mesmo depois ali o adulto, se isso não é resolvido lá na infância, isso vem para a nossa fase adulta, a criança não suporta certos sentimentos ou partes de si e ela projeta no outro. Tá? Na inveja, isso acontece quando a pessoa ali, né, quando o bebê, por exemplo, ali na briga com o peito e tal, projeta os seus conteúdos invejosos e destrutivos dentro do objeto, como se tentasse controlar o objeto de dentro de si. É, por exemplo, aquela pessoa que você tem uma certa postura, e essa pessoa ela tem uma postura que é diferente da sua.
Então, essa identificação projetiva, de se identificar com uma característica que é dela e projetar no outro, é o que a gente chama de identificação projetiva. Né? Se fosse uma coisa bem clara, assim, eu faço isso, eu tenho isso que para mim é ruim, mas fulano não faz. Por que fulano não faz? Né? Esse é o ego aqui conversando, pessoal. É o ego na identificação projetiva. Por que fulano não faz? Não vou ficar com isso aqui para mim, não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou colocar no fulano. Vou falar que fulano é assim. Fulano é desse jeito. Não sou eu. Fulano. Entender o que é a identificação projetiva? É alguma coisa que é do sujeito. O sujeito não suporta em si, mas nessa incapacidade de ter um certo controle diante disso, ele projeta na outra pessoa. Então, os conteúdos invejosos, os conteúdos destrutivos dentro do objeto vão aparecer e há essa tentativa de controlar esse objeto dentro de si. E vai projetar na outra pessoa. É igual o bebê que acha que pode dominar aquele peito da mãe. E isso cria uma dinâmica muito intensa, que pode aparecer no relacionamento com os pais, por exemplo, com outras pessoas do seu convívio, mais tarde ali no próprio espaço analítico com o analista. Tá? O paciente coloca no analista os seus conteúdos invejosos e tenta controlar ou então atacar o vínculo analítico. Vamos pegar um exemplo, pessoal. Vamos ver um exemplo do dia a dia. Né? Primeiro, um exemplo assim do dia a dia mesmo, né? Paulo, seja bem-vindo aqui, Paulo. Paulo Bandeira, legal. Né? Um exemplo do dia a dia. Uma criança vê o irmão, veja se vocês passaram por isso, ou conhece alguém que passou por isso. Né? Uma criança vê o irmão recebendo a atenção da mãe. Ao olhar assim, ó. Normalmente é assim, né? Vendo receber a atenção da mãe. E é tomado pela inveja. Né? Aí o que essa criança faz? Birra. Né? Ou vai lá, quebra alguma coisa. Principalmente se for do seu irmão, vai lá, quebra. Ou toma alguma coisa que é do outro. Pega alguma coisa que é do outro. Às vezes, pessoal, a inveja ela não é falada. Às vezes a inveja ela vem a partir de um acting out. Eu não posso declarar que eu tenho inveja. Então eu vou lá, eu dou uma riscada no carro, né, diz assim, eu vou lá dar uma riscadinha no carro. Isso me satisfaz, não é tão perfeito assim, né, tá vendo? Que coisa, tem um risco. Então no caso da criança, vou lá e quebro um brinquedo dele. Né? Esse sentimento intolerável, né, não sou o preferido, é projetado na mãe. E ela passa a ser vista como injusta, como uma mãe que é má, né? Quando, na verdade, é a própria criança que não suporta se sentir deixada de lado. Então ela vai criar um movimento para que ela tenha essa atenção também. Né? Deixa eu ver aqui os comentários que estão chegando. O Marcos diz o seguinte: o analisando pode, pela transferência, ter inveja do analista. A gente vai falar sobre isso. Tá? Vou trazer um exemplo agora, Marcos. Tá? Deixa eu ver aqui. A Tati diz: linha tênue em alguns momentos entre a identificação da inveja e do ciúme. Isso é muito importante saber identificar, Tati. Tem uma diferença grande. Quem sabe em outro momento a gente pode falar sobre ciúme. Tá? A Patrícia diz o seguinte: mas aí não seria ciúme? Não nesse caso, porque eu quero ter aquele carinho da mãe, eu quero ter aquele afeto da mãe. Então, na impossibilidade de eu ter esse carinho, esse afeto da mãe, eu vou lá e quebro um brinquedo. Ou seja, eu tenho um acting out. O Freud traz isso em alguns textos dele, que ele fala de uma criança que quando o irmãozinho nasceu, a criança, eu não lembro se é no texto do Leonardo da Vinci. Se alguém se lembrar, me ajuda aqui, tá? Me ajuda aqui. Paulo Bandeira tem uma grande bagagem. Se for, Paulo, me avisa. Eu não lembro se é no texto do Leonardo da Vinci, se é no Goethe, alguma coisa assim. Mas ele fala de uma criança que de repente o irmãozinho nasceu, vem para casa e a criança começa a jogar os pratos para fora. Né? Começa a jogar louça para fora, aí passam os vizinhos, aplaudem, aquela criança sente aquele negócio e ia jogando. Pessoal, essa manifestação, na verdade, era uma dificuldade da criança de lidar com aquela situação. Então, para não fazer isso com o irmãozinho que tinha acabado de chegar, ele fazia isso com a louça. É um movimento de inveja.
Tá? É uma inveja, porque aquele irmãozinho estava tendo aquilo que ele gostaria de ter. Então ele queria destruir. E nessa necessidade de destruir, ele destrói a louça. Tá? Deixa eu ver aqui, a Ju coloca... Tô lembrando da música do Arnaldo Antunes, né? Invejoso, exato, exatamente. Deixa eu ver, o Marcos coloca... Isso ocorre na minha casa. Tenho uma bebê de 1 ano e um filho de 5 anos. Ele faz birra quando a minha esposa está com o bebê. Exato. Esse é o movimento da inveja, tá, Marcos? É natural isso acontecer. Wilson diz o seguinte, professor, e será porque é tão difícil admitir que somos invejosos? Oh, Wilson, e o nosso lado narcísico? Todo mundo fala, a sociedade fala, os nossos pais falavam, você não pode ser uma criança invejosa, inveja é uma coisa ruim, inveja é uma coisa péssima, e a gente vai trazendo isso na nossa sociedade, na nossa vivência. É por isso que a gente não admite o nosso lado narcísico aqui. É o nosso ego falando assim, eu, invejoso. Jamais, invejoso são as pessoas. As pessoas me invejam. Então a gente ainda joga para os outros, Wilson. É por causa disso, é por causa do nosso lado narcísico, tá? A gente não admite mesmo, não, que eu, invejoso, imagina, até parece. Na verdade, todos nós passamos pela inveja. Tudo depende de como a gente lida com ela e daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, tá? A Juliette diz o seguinte, podemos colocar a louça como algo frágil, igual o bebê? É uma representação, Juliette. Ao invés de fazer isso com o bebê, eu faço isso com a louça, tá? Mas o desejo é fazer isso com o bebê, é jogar o bebê fora, tá? Bom, vamos trazer um outro exemplo aqui? Essa é uma história de inveja, né, Úrsula, que na verdade não é boa, porque tem uma maldade ali. Ela é a inveja maligna. Não é a inveja benigna. Né? Bom, vamos trazer um exemplo de clínica. Né? O Marcos estava perguntando sobre a clínica. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Vamos pensar num paciente. Um paciente, quando começa a sentir que o analista ajuda a avançar. Tá? Tem isso, pessoal. Isso acontece na clínica. Por isso que eu falei assim, a gente muitas vezes precisa saber identificar a inveja. O paciente consegue identificar ali que você está trabalhando com esse paciente e o paciente está caminhando, está andando, né? A análise está acontecendo, está mexendo com algumas coisas e tal, né? E o paciente, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a ficar atrasado. Ou começa a criticar, né, constantemente a forma de condução da sessão. Né? Eu tive um paciente uma vez que numa sessão ele veio, ele falou isso, tal. A outra sessão ele veio uma outra postura. Eu não deveria ter falado isso para você. Eu não deveria ter contado da minha história para você. Ou seja, é assim, pessoal, a gente vê esse movimento, essa construção, né, que é o movimento da inveja. O afeto da inveja é projetado no analista. É como se ele fosse quem quer controlar ou impedir o progresso, ele quer controlar a situação. Assim como o bebê queria controlar o peito, não queria que o peito fosse bom demais, então ele quer destruir o peito. E na verdade ali é o paciente que não tolera a experiência de receber algo que é bom demais, porque para ele é bom, é um movimento diferente. Mas a inveja não deixa ele tomar outra postura. Tá? A inveja faz com que ele se mantenha naquele lugar. Deixa eu ver aqui o que é colocado. Aqui no lugar tem sala de escapismo, para ir e atirar copos nas paredes, dar chutes no box, etc., para dar a ronda solta, né, nas nossas frustrações. Olha que interessante! Né? Sala de escapismo. Bacana isso aí, onde a pessoa vai, ela vai dar uma extravasada, né? Interessante isso. Né? Deixa eu ver aqui. Às vezes coloca a inveja confundida com ciúme ou no relacionamento que enfraquece os laços afetivos. Como organizar? Joia, a gente já fala sobre isso, tá? Eu vou chegar ali num ponto que a gente vai tratar da inveja e a gente vai conversar sobre isso. Pessoal, vamos pensar no seguinte também, a inveja, vamos pensar no seguinte aspecto, tá? Vamos pensar numa pessoa, por exemplo, coisa do nosso dia a dia agora, tá? Nem a clínica. Vamos pensar numa pessoa que não consegue se manter bem num relacionamento que poderia ser bom, né? Sempre que ela está num relacionamento, ela dá um jeito, dá uma dificultada. Né? Porque ela, sabe por que isso acontece? Porque ela não consegue encarar o que é bom. Ela não consegue lidar com isso. E também ela não consegue fazer nenhum tipo de reparação. Tá? Mas o que é a reparação? Vamos pensar num movimento diferente agora. Lembra que a gente falou do esquizoparanoide? Então agora a gente vai entrar no aspecto do depressivo. Com o tempo, né, à medida que o bebê se desenvolve, ele começa a transitar para o que Melanie Klein chamava de posição depressiva.
aqui surge a possibilidade de ver o objeto de uma forma mais inteira. Lembra que vi o objeto de forma parcial? Ou é bom ou é ruim? Ou esse peito é bom ou esse peito é mau? Agora a criança passa a ver o objeto de uma forma mais inteira. Percebe que a mãe, por exemplo, que frustra, é a mesma mãe que alimenta. Que o objeto que é bom tem seu aspecto mau e que são aspectos de uma mesma situação, de um mesmo objeto. O objeto é bom e é mau, o peito é bom e o peito é mau. Aquela pessoa é boa e aquela pessoa é má. Aquela pessoa tem coisas boas e tem coisas ruins. Tá? Então a gente vai vendo uma posição de reparação. É nesse momento que aparecem sentimentos que a Melanie Klein traz no texto dela, de gratidão e também o desejo de reparação. Tá? Ou seja, de cuidar, de preservar o objeto, que é um objeto amado. É justamente aqui que a inveja pode se transformar. Em vez de destruir o que é bom, o sujeito começa a perceber valor em preservar e agradar. Então, muda de figura. Por isso que a posição depressiva não é uma posição ou é bom ou é mal. É uma posição vamos dizer assim. É bom e é mal. Tá? Então, essa é uma reparação que a criança vai aprendendo a desenvolver. Tá? Respondendo aqui a pergunta da Daisy, né? A inveja confundida com o ciúme ou relacionamento que enfraquece os laços afetivos. Como organizar? Quando a gente vê esse aspecto agora da reparação, por isso que eu esperei um pouco, a gente vai percebendo que a gente precisa dar conta disso que a gente está sentindo, ou se é o caso que a gente está atendendo, Daisy, levar a pessoa a dar conta disso que está sentindo, para vir para esse momento de reparar, de saber, olha, esse objeto é ruim, mas esse objeto também é bom. Ou então, se esse objeto é bom demais, mas esse objeto também tem um lado ruim. Assim como a gente precisa separar a inveja do ciúme, a gente também precisa saber manejar cada uma delas num movimento de reparação. Lembrando que a inveja é diádica, ou seja, envolve duas partes, o eu e o objeto. O ciúme, no caso, é triádico. Eu, o objeto amado, e a pessoa que pode levar esse objeto de mim. Então eu preciso fazer uma reparação e entender que isso não quer dizer que o objeto vai ser levado embora quando eu estou falando de ciúme. E isso não quer dizer que esse objeto é só bom demais, melhor demais, né? Melhor do que eu, ou só ruim. Tá? Aí a gente precisa sempre estar estabelecendo essa relação das pessoas com essas situações. Aí a gente vai lidando isso na clínica. Tá? Entendendo agora da reparação, pessoal, na obra da Melanie Klein, né, que chama justamente Inveja e Gratidão, lá de 1957, ela vai mais a fundo. Então já deixo o convite aí para vocês pegarem esse texto também. Tá? Ela defende que quando existe uma inveja primária muito intensa, ou seja, uma coisa enraizada, quase constitucional ali da pessoa, né, a pessoa pode ter grandes dificuldades na vida psíquica, porque ela está mais presa no lado esquizoparanoide dela. Essa inveja profunda ataca não só objetos, mas também a capacidade de receber. Ela fica com mais dificuldade de receber amor, de receber cuidado, de receber conhecimento. Porque está sempre colocando o outro num bom ou ruim. Está sempre dificultando aquela relação. Presente, ela fica com dificuldade de receber presente. Né? Mas isso é bom demais para mim, não posso usar essas coisas. Mas por quê? Por que não? Né? É como se tudo que é bom fosse imediatamente estragado. Então a pessoa precisa desse movimento do estragar. E nessas situações, a gratidão ela não se firma. A pessoa não consegue ser grata. Por isso que a Melanie Klein traz essas duas posturas. A inveja é aquele movimento esquizoparanoide, nossa, isso aqui é bom demais, então vamos destruir, ou então, né, não posso ter isso aqui porque isso aqui por que o outro tem e eu não tenho? No caso da gratidão, que é um processo de reparação, mas, poxa, que bom que eu estou recebendo isso. Por isso que as pessoas falam tanto de gratidão hoje em dia. Até de uma forma um tanto quanto distorcida, né? Ficou um tanto quanto banalizado. Para tudo a gente fala gratidão. Até quando a gente tem inveja, a gente fala gratidão. Muito obrigado. Ai, grato por isso que eu estou recebendo de você. Fala aqui pro tio Marcos, é assim mesmo? Então as pessoas estão com uma certa dificuldade de entender por que existe a gratidão.
A pessoa tende a viver num constante ataque ao que poderia ser fonte de crescimento, de desenvolvimento. A criança, por exemplo, ela não consegue vir para uma posição depressiva e ela não consegue sentir gratidão. A gratidão só vai aparecer porque a inveja foi reparada. Agora, pensa aqui comigo, pessoal. Vocês já tiveram esse conhecimento? Vocês sabiam que a inveja era assim? Né? Quantas pessoas hoje utilizam a gratidão sem entender se realmente estão gratas? Simplesmente porque todo mundo fala, grato, aí todo mundo fala gratidão, gratidão. Será? Será que realmente estão assim? Ou será que elas não estão nem entendendo o que é que elas estão sentindo? Né? Por isso que na teoria kleiniana, a inveja não é apenas um sentimento passageiro. O Wilson perguntou se isso era fundamental. É extremamente fundamental. É um núcleo organizador ali da vida mental, capaz de determinar como a pessoa vai se relacionar consigo mesma e com os outros, e com a própria realidade. Então é muito importante a gente poder compreender o que é a inveja, o que é o ciúme e o que é a gratidão. Então aqui a gente falou de Melanie Klein, como ela descreveu esses aspectos da inveja. Mas sabe que tem uma pessoa que se debruçou também nesse aspecto da gratidão? Foi Bion. Bion falou bastante. Ele percebeu que quando a inveja se torna muito intensa, ela não ataca apenas o objeto bom, mas também a própria capacidade de pensar e de aprender. Bion falava muito sobre conhecimento, sobre o termo conhecimento. O Marcos coloca aqui, a gratidão só vai acontecer quando a inveja for reparada. Exatamente. Enquanto eu tiver inveja do outro, Marcos, eu não vou ser grato por aquilo que eu estou recebendo. E, se possível, eu quero que o outro não tenha. Tá? Então é assim que acontece. Bion, pessoal, chamou isso de ataque ao vínculo. E o que ele quis dizer com isso? Que existe uma força dentro do sujeito que não suporta essa ligação entre as coisas. Em vez de permitir que sentimentos, pensamentos e experiências se juntem para formar um sentido, a mente rompe essas ligações. Por isso o estado esquizoparanoide, separado, ou é isso e aquilo, não dá para juntar tudo. É aqui que entra uma função, por isso que eu falei desse livro do Bion, que o aprender da experiência, é aqui que entra algo que ele chama de função alfa. Essa função seria como a capacidade da mente de transformar experiências brutas, aquilo que é bruto, como por exemplo a própria inveja, aquilo que a gente sente, só que a gente ainda não entende, então isso é bruto, em algo pensável. É como se eu trouxesse isso para a consciência. É como se eu pegasse isso que é bruto, eu colocasse numa função, por isso que ele chama de função alfa, eu tenho um elemento beta que coloco numa função alfa e me traz um elemento alfa. Algo simbólico, algo comunicável. Quando a inveja é muito forte, essa função é atacada. E a consequência disso qual é? O sujeito fica impedido de simbolizar, de aprender com a experiência. Por isso que tem esse livro dele, de transformar a dor em pensamento. É como se tudo fosse vivido de uma forma muito crua, insuportável, sem elaboração. E a pessoa sofre por aquele negócio, mas sem entender por quê. É quando a pessoa está mais tomada pela inveja, ela está tão tomada por essa inveja que ela não consegue entender esse sentimento e vive essa inveja de uma forma muito intensa. Exemplo para vocês. Esses tempos atrás estava num curso de neuropsicanálise, a gente falou muito sobre isso. Pessoal, percebam o seguinte, quando a gente está tomado por uma emoção, a gente não consegue raciocinar direito. A gente está tomado pela emoção. Então a gente fica preso nesse lado do nosso cérebro emocional. Agora, quando a gente vai passando aquela sensação ruim da emoção, aí que a gente começa a pensar melhor. Então o Bion fala isso. Quando eu estou tomado por aquela coisa bruta, eu não consigo falar sobre, eu não consigo entender, eu fico preso naquela emoção. Por isso que a gente precisa se conhecer. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar o exemplo de um funcionário. De repente vocês têm uma história parecida aí. Vamos pegar o exemplo de um funcionário. Um funcionário vê o colega receber elogios do chefe por uma boa apresentação, um projeto, uma ideia, o que seja, até mesmo pelas atividades, pelo que for. Ao invés daquilo motivar, vocês já passaram por isso? Conta pra mim. Ao invés daquilo motivar, inspirar, levar o outro a um certo aprendizado, ele começa a desqualificar o trabalho do colega. Dizendo assim, teve muita sorte.
né, também, né, puxa saco do jeito que é, só poderia estar recebendo todo esse elogio. Já viram alguma cena assim? Né? A inveja leva a atacar o vínculo e a diminuir o valor, né, do que o outro conquistou. Ou então ele chega para esse colega e às vezes fala assim, pera, né, vamos conversar aqui. Você nem tem tanta capacidade assim, né? Será que você realmente entende disso que você estava falando, que o chefe estava falando? Você já viram alguém assim, pessoal? Será que você realmente consegue fazer isso? É desse jeito, né, de assim. É assim, né? Assim mesmo. Outro exemplo, pessoal, um exemplo do dia a dia agora, assim, né? Sabe aquela amiga maravilhosa, aquele amigo maravilhoso que você tem, né? Então você tá lá e você compartilha uma viagem que você conseguiu fazer, a sua viagem dos sonhos, o lugar que você queria conhecer na sua vida, você conseguiu fazer isso, né? E aí você conta para esse amigo, para essa amiga, que é aquela amiga assim, que é amiga, sabe? Tô sendo bem irônico aqui, bem amiga, né? A outra pessoa, ao invés de ficar contente, né, ficar alegre por aquilo que você conseguiu realizar, ela fala assim para você, mas deve ter sido muito caro, né? Você se endividou muito para fazer essa viagem, né? Deve ter sido cansativo, né? A viagem tão longa assim, né? Vocês conhecem alguém assim? Já ouviram alguém assim, pessoal? Né? Aqui a inveja transforma a experiência boa do outro em algo negativo, para que o outro não brilhe tanto assim, para que o outro não apareça tanto. Tem muita gente invejosa nesse sentido. Aquele tipo de pessoa que encontra uma coisa ruim naquilo que você fez para tentar desqualificar você de alguma maneira. Essa é a grande situação de inveja, né? Relacionamento também acontece isso? Também acontece bastante, né? Vamos supor aqui um parceiro, uma parceira vê a alegria, o sucesso do outro, da outra, né? No trabalho ou alguma coisa que começou a fazer, e aí começa aquela crítica, né? Mas aí agora você não tem mais tempo para a família, você não tem mais tempo para o casal, né? Quando é que nós vamos ter o nosso tempo agora? Né? Mas você agora não tem mais tempo para nós, né? Só pensa no trabalho, só trabalha, só fala disso agora, não consegue falar de outra coisa. Né? Então a inveja ela parece disfarçada de cobrança afetiva, mas no fundo é a dificuldade de suportar que o outro esteja crescendo ou fazendo alguma coisa diferente. Né? Ou então, né, diz assim, tá chovendo lá? Choveu muito, teve muita chuva, né? Coisas assim. Também é o sinal da inveja. Então ela vem disfarçada, pessoal. É aquela ideia, ao invés de incentivar, crescer, ou crescer junto, putz, tão legal, agora a gente vai ter a possibilidade de fazer isso, aquilo e tudo mais, acontece uma fala para tirar o valor daquilo que o outro tem para fazer, que o outro está fazendo. Né? No set analítico, isso se mostra de uma maneira muito concreta. O paciente que, quando algo bom acontece na análise, né? Por exemplo, um insight, uma interpretação que traz uma nova compreensão, logo em seguida ele desqualifica, ele esquece ou ele ataca o processo. Mas acho que isso aqui não está funcionando para mim. Né? É a inveja agindo contra o próprio crescimento. Porque o saber, né, o conhecimento que Bion traz, a ligação com o analista é sentido como bom demais. Então, não pode ser bom demais. E Bion descrevia isso como menos K, né, na teoria dele, que é a inveja do conhecimento. É quando a psique, em vez de se aproximar do saber, do aprendizado, do contato com a realidade, ao invés de fazer isso, ela ataca. O conhecimento do outro, por exemplo, a possibilidade de compreender algo novo, é percebido como insuportável e por isso precisa ser negado, distorcido ou destruído. Aqui entra Lacan. Quantas pessoas vocês veem assim, mas Lacan falava muito difícil. Lacan falou isso aqui, ninguém entendia nada. Né? Você não entende nada. Você parou para estudar? Você foi estudar Lacan? Esse é o movimento da inveja. Eu não sei o que o outro sabe, então eu quero destruir isso que eu não sei que o outro sabe. Né? Não importa o jeito que Lacan falava. Essa é a inveja agindo. Né? Então, se a gente olhar para o mundo de hoje, no dia a dia, dá para perceber isso de maneira bem clara.
Basta entrar ali em alguns debates nas redes sociais, onde muitas vezes não existe o interesse real de aprender ou de compreender o outro. Muito pelo contrário, tem uma busca por destruir o argumento, desqualificar a fala do outro, sabotar a possibilidade de um vínculo. Esse é o retrato contemporâneo do que Bion chamou de inveja do conhecimento. Ao invés de aprender com o outro, eu vou lá e desqualifico o outro. Enquanto Melanie Klein mostrou que a inveja ataca o objeto bom, Bion ampliou isso dizendo que ela também pode atacar o pensamento, o aprender, o conhecer e até mesmo a própria relação poderia trazer uma grande, que poderia trazer uma grande mudança ali para as pessoas. Então percebem como a inveja é punk, pessoal? É a inveja de quem entende Lacan. Né? Ai, fulano entende Lacan. Ah, não sei pra quê. Né? Então, pessoal, é o nosso movimento de inveja. Tá? Acontece. Bom, como é que a gente identifica? Por isso que eu perguntei para vocês se vocês conseguem identificar. Tá? Como é que a gente identifica isso na clínica? Né? O desejo real do analista, aliás, o desafio do analista, o desafio real do analista nesse caso, até mesmo para nós, né, como a maioria aqui é psicanalista, até no nosso dia a dia, é reconhecer esses sinais. Como é que a gente reconhece esses sinais, né, que está no nosso dia a dia? Vamos pensar, por exemplo, nas crianças. A criança é mais direta, né? A inveja costuma se manifestar de uma forma muito concreta com a criança, é mais fácil. O brincar revela ataques destrutivos, né? A criança pode, por exemplo, brincar de quebrar, né? Quebrar alguma coisa, rasgar papel, riscar sua parede. Isso é um movimento da inveja. Tá? São pequenas frustrações, como ganhar ou, aliás, né, como não ganhar no jogo, como não ser atendida de imediato. Tudo isso pode desencadear reações ali destrutivas. É o que Melanie Klein descreve como ataque ao objeto bom. É uma comunicação da dor, da inveja. A criança, ela não consegue suportar que algo seja bom inteiro, então ela precisa destruir. Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui. A criança quer alguma coisa que você tem, mas naquele momento você não pode dar. Então o que a criança faz? A criança faz birra. Por quê? Porque você tem. E ela não. Então essa é uma representação da inveja. Tá? Como você tem um objeto que ela quer e você não está dando, então ela não quer que você tenha. Para não ter, então ela vai fazer alguma coisa, como por exemplo a birra. Entenderam por que a criança muitas vezes tem birra? Tem outros fatores, é claro. É que eu estou falando no sentido da inveja. Tá? Adolescentes e adultos também? Também, pessoal. A manifestação se torna mais sofisticada, principalmente nos adultos. Só que ela não deixa de ser intensa. Tá? Muitas vezes vai aparecer como uma desqualificação daquilo que é bom no outro, inclusive no psicanalista. Tá? É quando a pessoa tenta desqualificar alguma coisa que é sua. Tá? Seja da forma que for, pessoal, da forma que vocês pensarem. Pode ser até como uma lembrança do tipo, ai, lembra daquele dia que aquilo aconteceu com você? Tá? Lembra daquela situação que você passou? Ai, aquela vez que eu contei um sonho para você. Até hoje a gente não conseguiu entender esse sonho, né? Esse é o movimento da inveja. É o paciente que ironiza o saber, né? Que inveja, por exemplo, aquela calma do analista. Sabe o analista no set que ele está super tranquilo assim? O bicho está pegando na história do paciente e ele está lá numa boa, né? Tem paciente que tem inveja dessa calma do analista. Por quê? Porque o próprio paciente ele precisa desse movimento, dessa movimentação entre idealizar e depreciar. Mas quando o analista não entra nessas provocações do paciente, não reage, o paciente sente a inveja dessa paciência do analista. Por exemplo, um dia o paciente diz que a sessão foi maravilhosa, ai que sessão maravilhosa. Aí no outro dia, fala que o analista, nossa, mas sair daqui foi a mesma coisa que nada, nada aconteceu, nada mudou. Né? E também é comum a dificuldade em receber interpretações, como se o simples fato do analista ali ter elaborado algo fosse insuportável, já que representa um bem vindo do outro. Então percebe que a inveja, ela muitas vezes entra nesse contexto do Bion, que não é só no sentido de um objeto físico, ela entra num outro sentido. Aquele cara sabe mais do que eu. Então ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Como pode?
Então vem uma desqualificação. Tá? Vamos pensar, por exemplo, num paciente que tem uma sessão considerada boa. Ele se sente compreendido, ele fica em paz. Mas na sessão seguinte ele chega atacando, fuzilando. Nossa, estou aqui já 2 minutos esperando você. Puta tempão, eu pago você e você deixa esperando 2 minutos? Né? Ou seja, ele invalida tudo aquilo que foi anterior e começa a falar disso que está acontecendo naquele momento. Esse movimento pode ser lido como um ataque invejoso ao objeto bom, ao vínculo analítico, por exemplo, que é um vínculo bom. Né? É como se o paciente dissesse assim, eu não suporto que você tenha algo bom para me oferecer, então eu vou destruir isso. Percebe porque agora entra o movimento da gratidão? Não tem reparação. Fica nesse aspecto esquizoide. Esses sinais, pessoal, são fundamentais, né? Porque eles mostram que a inveja não é apenas um sentimento interno, mas é uma força ativa que ataca a relação, o processo de pensar e até a possibilidade de confiar no vínculo. Reconhecer todo esse movimento é o primeiro passo para que a análise possa ter assim uma forma de manejo, né? Para que o analista possa manejar a situação, sustentar esse processo. E já que a gente está falando em manejo, vamos entrar nesse aspecto. Tá? Um ponto essencial aqui do manejo, pessoal, conforme a gente vai identificando, é sustentar o setting como um objeto bom, suficientemente estável. Tá? Isso significa que mesmo diante de ataques, provocações, tentativas de desqualificação, o analista ele deve se manter na sua forma de ser ali, no seu papel. Por isso que a análise é tão importante e a supervisão também. Né? A consistência do setting por si só é uma resposta clínica. O paciente encontra um espaço que não desmorona diante da sua destrutividade. E ele vai tentar e tentar e tentar desmoronar esse setting. Tá? Outro elemento fundamental aqui é interpretar a função da inveja naquilo que está acontecendo nesse momento, que Lacan chamava assim de aqui e agora. Muitas vezes, quando alguém entra na análise, né, e acontece alguma coisa ali na sua sessão e tudo mais, que é bom, né, que é visto como bom, ou que é bom demais, um esclarecer, uma percepção, logo surge um impulso de destruir, de estragar. Nesses momentos, a interpretação pode ser de nomear essa experiência, mostrando para o paciente que tem uma dificuldade. Você percebeu que todas as vezes que acontece isso, você age também dessa forma? Então, por exemplo, um paciente passa por uma sessão, né, depois de várias lá, silêncio, nada acontecia e tudo mais, de resistência, ele fala assim, nossa, hoje foi muito bom, me fez bem falar isso tudo. Só que na sessão seguinte ele chega atrasado, faz comentários depreciativos, fala que a semana não foi boa, que depois ele estava pensando melhor, que o seu trabalho não foi nada disso. É justamente nesse ponto que a inveja aparece. O paciente não suporta receber aquele conteúdo bom. E ele precisa atacar. É igual o bebê que não suporta receber aquele conteúdo bom e ele precisa atacar. É aí que, por exemplo, nós como psicanalistas, nós poderemos trazer uma percepção assim. Eu percebo que quando algo bom acontece aqui, logo vem uma vontade de desfazer ou de estragar. Talvez seja difícil para você suportar esse contato bom comigo. Né? Mas Marcos, isso não é muito narcísico? Não. É uma forma de falar da inveja sem citar a inveja. Então, nosso trabalho também busca promover essa capacidade de gratidão e reparação. É um eixo central do pensamento kleiniano e a gente precisa pensar o seguinte, só quando o paciente consegue se abrir e reconhecer o que recebe, seja do consultório, seja da vida, de onde for, é que se torna possível reparar. E com isso transformar a inveja em algo mais construtivo. Lembrem-se do seguinte, enquanto não se reparar a inveja, se continua com aquele processo esquizoparanoide e não entra num processo de gratidão. Né? E na linha do Bion, quando o próprio pensar ou aprender é atacado, é importante nomear o que acontece. Como, por exemplo, vocês podem falar assim para o paciente, ó, eu percebo que justamente quando algo começa a se ligar, manter contato fica meio que difícil para você. Esse tipo de intervenção ajuda a colocar em palavras o ataque ao vínculo, a possibilidade de aprender, de abrir caminho para que o paciente reconheça a sua própria experiência destrutiva. Então, o manejo, pessoal,
não é um controle da inveja. A gente não controla a inveja. É um acolhimento que a gente faz, um acolhimento interpretativo, que sustenta a clínica, que protege o espaço de aprendizagem e convida o próprio paciente a experimentar uma forma diferente de se relacionar com esse objeto bom. Tá? Para a gente partir para uma finalização, aí a gente vai para uma coisa mais intensa aqui. Como é que a gente vai lidar com a inveja no nosso dia a dia? E aí, me conta aqui nos comentários, pessoal. Como é que vocês lidam com a inveja no dia a dia de vocês? Fora do set analítico, né? Para quem é psicanalista, fora do set analítico. Como é que vocês lidam com a inveja? Conta aqui para mim. Tá? Tem duas situações, pessoal. Quando o outro é invejoso e quando eu sou invejoso. Porque eu também tenho inveja. Né? Todo mundo tem. Então, como é que a gente lida com essa situação? Quando o outro é invejoso e quando eu sou invejoso. E aí, como é que a gente faz, pessoal? Como é que a gente lida com a situação? Então, eu vou trazer alguns pontos aqui, tá? Por exemplo, você se deparou com uma pessoa que é invejosa. Tá? Primeiro de tudo, por isso que a análise ajuda bastante nesse sentido, tá? Não caia nesse ataque, porque ele vai te atacar. Ele vai precisar fazer isso, tá? Muitas vezes a inveja vem acompanhada de críticas veladas, ironias, tentativas de diminuir as suas conquistas. Se você reage na mesma moeda, se você entra no mesmo clima agressivo, o ciclo se alimenta. Então o invejoso sabe que toda vez que ele fala isso, você entra nesse estado emocional. O caminho é não entrar na disputa e não precisa provar nada para essa pessoa. O prazer dessa pessoa vai estar justamente no conflito com você. Como, por exemplo, quando já se trouxe, né, de riscar o carro, não tem como. Eu vou ter que falar alguma coisa. Mas eu não vou entrar na pilha da outra pessoa. Tá? Então, um certo controle emocional para lidar com aquilo que vem do outro, com o invejoso. Tá? Outra coisa muito importante, pessoal, coloque limites saudáveis. Se a inveja do outro começa a virar sabotagem, começa a virar desqualificação constante, é importante impor limites claros, seja reduzindo a convivência, seja deixando explícito que certos comentários você não aceita, mas coloque limite. Fala assim, olha, comigo não. Tá? Comigo você não vai falar desse jeito. Comigo as coisas não funcionam assim. Tá? Comigo é diferente. Então, esse é o limite. Você quer conversar comigo? É nessa linha aqui, é até aqui. Daqui pra frente, eu não aceito. Tá? É fácil fazer isso, pessoal? Não, não é. Mas é muito importante. Tá? É importante tomar essa consciência de como lidar com essa situação. E uma outra questão importante aqui nesse caso. Tenha discernimento. Às vezes, o que chega como crítica invejosa pode até carregar aí um sentido, assim, que é verdadeiro. Né? Que é verdadeiro. Pode ter algum sentido ali. Então, saber diferenciar o que é ataque e o que pode ser um ponto de reflexão vai ajudar você. Ajuda você a não tomar tudo como perseguição. Daí você entra no seu estado paranoide. Então, tem um discernimento. Fala, isso aqui faz sentido? Faz sentido. Beleza. Não faz sentido? Fora. Né? Não faz sentido lá fora. Então, tem esse discernimento. Separa. Né? Separa as coisas. Agora, vamos pensar no seguinte. E quando nós reconhecemos a nossa inveja, como é que é? Aqui eu quero falar com os alecrins dourados dessa live. Né? Os alecrins dourados que dizem assim, não, eu não tenho inveja. Né? Imagina, eu não tenho inveja de ninguém. Né? Antes de eu entrar aqui, principalmente para falar com os alecrins, né? A Jaci diz o seguinte, e quando temos que conviver com o invejoso dentro da família? Limites. Comece a mudar algumas coisas. Ou você não vai entrar na pilha dessa pessoa. Né? Não entra na pilha dessas pessoas. Tá? É difícil conviver com pessoas assim, mas coloque limites. Fala, comigo não funciona dessa forma. Tá? E a Ju coloca aqui, os analistas perfeitos. Ixi, tem vários aí que são perfeitos, os alecrins. Né? Os alecrins dourados que estão
tão analisados, com análise em dia, que não tem inveja, né? Não tem inveja de ninguém. Ah, tá bom, né? Você também tem inveja das pessoas, todo mundo tem, né? Não são somente as pessoas que sentem inveja de você, Alecrim. Não é assim, tá? Se você acha isso se chama narcisismo. Então cuida dessa postura sua, douradinho. Né? Que a vida não é desse jeito, não. Ah, porque até o sol me inveja, tá? O sol tá nem aí pra você. Chega lá perto que ele te torra, né? Então, pessoal, todo mundo tem inveja, todos nós temos, mas nós temos que saber reconhecer quando essa inveja é na gente, tá? Isso é muito importante. Eu tenho, todo mundo que está aqui nessa live tem inveja, a gente passou por essa construção. A diferença é, estou num estado esquizoparanoide ou estou num estado depressivo. Tá? Reconheça isso, tenho inveja, ponto final. Tá? Aí eu vou trabalhar isso. Como é que eu lido com a minha inveja? Eu preciso reconhecer. Tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, reconheça o sentimento, nomeie o sentimento. Tá? Quando a gente reconhece o que a gente sente, como por exemplo a inveja, isso já é reparador. Você sair desse grande, né, conglomerado natural de alecrins dourados e entender que você também tem inveja, isso já passa a ser reparador. Tá? Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Então, negar só aumenta a força do afeto. Tá? Dizer a si mesmo, eu estou com inveja, porque eu gostaria de ter isso que o outro tem. Isso já ajuda a deslocar o peso do ataque para a consciência. Você está trazendo para a consciência. É melhor do que, por exemplo, você ir lá e fazer alguma coisa, arriscar o carro do cara, né, Diaci? Tá? Então, esse movimento, né, perceba no seu dia a dia. Quando alguém tem alguma coisa e você vai lá e faz algo, perceba o que você faz, porque isso é inveja. Perceba os atos falhos que você comete, isso é inveja. Tá? Então, nomeia isso, ó, eu sinto mesmo, eu tenho inveja, eu sinto isso aqui, e agora eu vou trabalhar isso aqui. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, pessoal, transforma essa inveja um movimento um pouco diferente, chama isso de admiração, do que você quiser. Ao invés de ficar destruindo, desqualificando o outro, ficar ali falando coisas que vai desmerecer o outro, né? Você pode usar isso como uma inspiração. Guarda ali para você o que você ia falar para o outro e começa a viver isso como algo que te inspira. Putz, se essa pessoa conseguiu, eu também posso aprender com ela. Ou eu vou buscar o meu caminho, eu vou fazer alguma coisa parecida, eu vou ali buscar alguma situação que me leve para o mesmo lugar, que me traga alguma coisa, que me ensine algo. Olha aí, né? Você entrando num aspecto de reparação do conhecimento. Tá? Então, é importantíssimo, né, transformar essa inveja num movimento de admiração mesmo. Tá? Sabe aquela coisa assim, fulano fez isso, pô, peraí, para... Né? Tá, fulano fez isso. O que eu preciso fazer para chegar próximo a isso que fulano faz? O que eu preciso fazer para estar ali, né? Para poder fazer o meu caminho? Isso é importante. Tá? E outra coisa, pessoal, pratique a reparação. Se a inveja levou você a uma atitude destrutiva, por exemplo, uma crítica, um afastamento, uma ironia, é possível reparar. Sabe como é que a gente faz isso? Pede desculpa. Reconhece que errou, reconhece que falhou, ou que simplesmente você está passando a valorizar mais o outro, né? Seja quem for, o objeto, você passa a valorizar mais aquilo que é do outro, de uma forma mais genuína. Esse gesto, pessoal, não anula a sua inveja. Tá? A inveja a gente trabalha ela, mas ela abre espaço para que você possa reconstituir ali o seu vínculo, tá? Para que você possa, assim, ter uma dinâmica diferente. Então, não é o fato, nunca mais vou ter inveja. Aí você volta para a horta dos alecrins dourados, tá? Isso não acontece, pessoal. Todo mundo tem inveja e acabou, tá? De uma forma em geral, então, a inveja não some.
porque ela faz parte da vida psíquica, mas ela pode ser reconhecida, ela pode ser simbolizada, ela pode ser transformada em algo menos destrutivo. Ela pode passar de maligna para benigna. Seja estabelecendo limite quando vem do outro, seja buscando reparar quando nasce de você. Né? Então, a inveja é uma experiência dolorosa que pode virar um puta de um veneno, mas também pode ser uma coisa bastante transformadora. Quando a gente consegue olhar para aquilo que o outro tem com mais admiração, com mais gratidão, a experiência deixa de ser de dor e de ataque e se converte em inspiração. Então, a inveja, longe de ser um tabu moral, é uma experiência humana universal, que pode ser compreendida, pode ser transformada e até utilizada como motor de crescimento. Tá? Pessoal, vocês já haviam pensado na inveja nesse sentido? Tá? Aqui está assim, o francês Daltro Rocha, né, diz o seguinte, né? Exatamente isso, geralmente a minha inveja se torna admiração e elogio, é isso. A gente precisa transformar isso. E a gente tenta, pessoal, todo mundo tem, não tem nada de errado você ter inveja. Tudo depende de como você lida com esse movimento. E saber reconhecer isso nas pessoas, saber lidar com isso também, tá? É muito importante. É algo assim que é do nosso dia a dia. As pessoas têm inveja mesmo, as pessoas vão nos desqualificar, as pessoas vão falar coisas que vão nos derrubar. E depende também de como você trabalha isso, tá? Fulano, ele faz isso porque inveja. Mas deixa ele com a inveja dele. Segue sua vida, segue o seu caminho, segue o seu percurso. Tá? Imponha limites. E também reconheça isso em você. Certo, pessoal? Show de bola. Muito obrigado pelas trocas, por todo mundo que passou aqui, pelos comentários. Eu espero que tenha ajudado aí a compreender melhor o que é inveja, como é que a gente lida com isso, principalmente na clínica. Né? E que a gente possa aí trazer mais temas, eu estou muito aberto aí, a gente falou do ciúme, pode ter outras coisas que a gente possa conversar também, tá bom? Fiquem muito à vontade aí para compartilhar essa live, ela vai ficar ali no meu perfil, se vocês quiserem compartilhar com alguém, show de bola, principalmente com aquelas pessoas que vocês querem dar uma indireta, assim, falar assim, olha, assisti essa live, lembrei de você, não sei porquê, tá? Vocês podem fazer isso também, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? Agradeço imensamente aí essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês, e a gente se vê em breve. Tchau, pessoal. Até mais.